Hey guys, what's going on? Robert for International Pulse Research, tudo bem com você? Mais um vídeo. Hoje eu tô num lugar diferente, mas dentro do carro ainda. A gente tá aí fazendo algumas coisinhas que a gente não pode tá falando para você. Um filme também, um filme que vai ser lançado aí, a gente vai estar falando mais para frente aí, mas não tem a ver com política ou economia. Pessoal, você que está acompanhando a gente, muito obrigado pelas pessoas que contribuem. Amanhã, domingo, a gente vai fazer uma live show de bola, rápido, 1 hora de live. A gente vai falar as coisas que poderão acontecer nesse ano de 2020. A gente vai falar do governo de Jair Bolsonaro, da crise mundial, enfim, das coisas que vão acontecer. E a gente vai mostrar também através da live, você que está assistindo amanhã, domingo, sem furar, você que está aí do outro lado, para que a gente realmente possa entender que a curva foi acentuada das pautas ultraconservadoras da direita. A direita está dando as cartas em vários aspectos e é ela que está causando essa crise sem precedente, ou seja, uma crise econômica global. E é isso que a gente vai falar. Você que está assistindo a gente, muito obrigado pelos seus comentários. Se você gostar do vídeo, se você está vindo pela primeira vez, don't go away, stick around. Tem muita gente que fala, o que significa isso? Eu falo, não vai embora, fica aí com a gente, se a gente for traduzir em português. Você quer dar com nós outros? Em espanhol. Pra gente bater um papo rápido. Pessoal, tem muita gente me questionando. É muita gente. Às vezes a gente não consegue responder, mas a gente tenta, da maneira do possível, trazer um pouco de informação, que isso é importante. O poder é o conhecimento. O conhecimento é o poder. Quando você tira a venda dos olhos, você começa a enxergar. É a mesma coisa quando você faz uma operação, você coloca um colírio, ou a mesma coisa quando você está dirigindo com o seu vidro todo sujo, você não consegue, você entra em desespero, você tem que lavar o vidro, enfim, você não consegue enxergar. Você lembra da história daquela mulher que só falava da vizinha? Essa vizinha só põe roupa no varal, suja, olha, tem que ter vergonha na cara, uma mulher jovem dessa, coloca roupa suja, nunca faz as coisas certas, e ela sempre questionando. Até que um dia o marido dela lavou a janela dela por fora, e ela começou a perceber que o problema não era a roupa da mulher. O problema dela era a janela dela que estava suja. Então, muitas das vezes, qual que é a moral da história? É que a mudança tem que partir de dentro para fora, entendeu? Somos nós que temos que mudar. Somos nós que temos que atenuar. Nosso povo é um povo pacífico? Não. Nosso povo é um povo ativo? Não. Nosso povo é um povo pacifista? Não. Nosso povo é um povo ativo? Não. Conclusão disso, nós somos o quê? Nós usamos essa passividade fraternal, você sabe onde eu quero chegar, e nós não somos pacificadores, pelo contrário, o cara brasileiro quando quer roubar, qualquer um quando quer roubar, ele vai lá e mata. Essa é a narrativa. Então, é isso que a gente tem que entender em contrapartida. O que eu gostaria de mostrar hoje para você é que enquanto a gente perde às vezes tempo com algumas coisas que não vai levar a gente a lugar nenhum, como a dessa mulher, a gente está vendo aí que silenciosamente as coisas vêm acontecendo, e ninguém está nem aí. O pessoal acha que a gente depositar a nossa fé e tudo e a esperança em cima de outras coisas vão acontecer. Presta atenção no que eu vou te falar. O mundo e a economia, principalmente esses governos que estão aí de direita, estão acabando com aquela crise que começou em 2008. Estou querendo dizer que eles não estão acabando com a crise. Eles estão aprofundando mais ainda. Vai ser pior do que aquela de 1930, 29, que teve o crash da Bolsa em Nova York. First Depression, primeira depressão, onde morreu milhares de americanos. Então foi criado o welfare. O que é o welfare que eu sempre falo? É um plano de assistência aí, de ajuda, para poder ajudar. Só que a gente sabe muito bem
Os Estados Unidos é um país que tem a maior dívida do mundo, você que tem que entender. O Brasil já está comprometendo quase 80%. Ó, quando eu encostar os dedos aqui é 100%. O Brasil não emite a moeda. O Brasil emite money supply? Não, ele tem um real, certo? Mas quando chegar aqui, o que vai acontecer? O PIB vai colapsar junto com a moeda. Nós já estamos com 80% do real desvalorizado. O que eu quero mostrar para você? Sem falar em indexação, taxa de câmbio, taxa Selic, inflação. Então, você não, com 100 no bolso, você está com 10. Ou menos, talvez. Então, o que está acontecendo? A última cartada da direita, presta atenção, galera, você que está do outro lado, é para findar o déficit. A última cartada da direita do capitalismo keynesianista. Por que capitalismo keynesianista? São os países que são atrelados junto à economia mundial norte-americana. São os países que pagam o déficit norte-americano. Já estão sinalando. Quando aqui entrar em colapso, porque o debt ceiling norte-americano é o maior do mundo, quando o dólar quebrar, você vai ver um monte de papel na rua voando, que nem figurinha, lembra? Que nem época de eleição, quando suja as ruas. Não vai valer nada. E os países subemergentes, principalmente como o Brasil, que é um país dependente, periférico, afunda junto. Então o que eu quero mostrar para vocês, todos os países que exercem essa economia keynesianista, que a playboyzada gosta, Paulo Guedes, a direita aí que serve a mídia que tem nojo da gente, a mídia que só quer perpetuar no poder, vai acontecer isso. Então as pautas do neoliberalismo fazem parte também desse conglomerado. Então, a economia global está indo para o saco. E nós, brasileiros, nós vamos para o buraco, nem para o saco. O saco ainda você está dentro do saco. O buraco é um buraco talvez sem fim. Então, o que acontece? Porque a economia global, o capitalismo está se esgotando. Não tem outra forma de manter a burguesia no poder. Presta atenção, galera. Tem muita gente que me fala assim. O Robert sempre fala que não vai entrar em detalhe e manda a gente prestar atenção. Diga-se de passagem, é um refrão, né? O que pode acontecer? Qual foram os países do Oriente Médio que foram estabilizados? Vocês viram aí, Iêmen, Golfo, Iraque, tudo para através de problema e reação solução que eu canso de falar aqui. Síria, Líbia, mudaram o ponteiro para debaixo. O que eles vão arrancar mais? De que lugar? Você tá vendo que não tem como? É tipo você tá aqui, ó. Você não consegue sair do teto. Você tem que ultrapassar. Então, esse sistema político, essa curva global que está acontecendo, está fadada ao fracasso. E não existe outra coisa. Você sabe o que é o colapso? O colapso vai gerar a terceira guerra mundial. O colapso do dólar. Muita gente fala, não, mas eu tô vindo já, não sei o quê. Os Estados Unidos, detentor da moeda, ninguém segura ele, todo mundo que bate de frente morre. Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King, Abraham Lincoln, Harold Russo, todo mundo que bateu com o sistema caiu. Mas a gente tem que entender que a estagnação secular sincronizada é uma crise sem precedente que tem ainda, ela está se arrastando desde 2008. Então você está colocando um curativo, mas não cicatriza, não está cicatrizando. Porque a crise que nós tivemos em 2008 não foi uma crise financeira, foi uma crise bancária, provocada pelo próprio sistema, que vendeu através do mortgage, subprime mortgage, que vocês falam aí no Brasil aí do subprime, que é o, a gente fala aqui subprime, né? Mortgage é da hipoteca, quando você compra uma casa, o título é negociado na bolsa, e assim foi. Aquelas pessoas que podiam comprar, comprava com juros lá em cima, até cachorro podia comprar. Conclusão, o que acontecia? Aí estourou a bolha, porque você tem o dia para poder exercer esses papéis. Então a economia global está no período de sincronização, de estagnação. Está sendo estagnada através desse processo sincronizado. Ou seja, essa destabilização do sistema também, ela pode começar a qualquer hora. Por quê? Toda vez que o Trump fala assim, Fed, me empresta mais dinheiro, imprime mais dinheiro para mim poder, não estou usando os termos, para mim poder investir mais no Army, no exército, em armas bélicas, porque os Estados Unidos investe bastante.
E a gente sabe que o déficit deles desse ano é gigantesco, porque eles estão investindo. Aí o Fed vai lá, imprime as taxas, o money supply, o dólar não tem lastro, toda vez que emite gera high inflation. Então, o que acontece? Aí o Fed tenta tampar os buracos. Mesma coisa, você está num lugar que está vazando água, que nem desenho, deu para você entender? Vai tampando um, tampando o outro, tira dinheiro, injeta dinheiro, e o Brasil, que tem economia indexada, sofre, porque ainda está colado nos Estados Unidos, porque os políticos brasileiros não tiveram capacidade de quebrar essa conciliação de classe. O que eu falo com isso, gente? Todos os dias o Brasil só vai sair dessa cola, vai ser separado dessa economia quando nós quebrarmos o sistema financeiro no Brasil. A dívida que corrói é o câncer que não tem cura no Brasil. Cada vez que você paga, ela aumenta. Interessante, né? Você vai lá, paga a conta no mercadinho, o cara falou, ó, zerou, Roberto. Beleza, continua. Você não está devendo mais nada. Ao contrário, o Brasil aumenta. E agora, eu já falei para você sobre os golpes. Semana que vem a gente vai lançar mais mutreta do Banco Central. Espalhe os vídeos, gente. Falei sobre a securitização do crédito. O governo não quer privatizar tudo. Tem um secretário aí que é o dono daquela locadora de carro, safado esse cara. Esse cara é um pilantra, ele compra carro, não paga imposto. Ele tá no meio lá dos ricão. O que acontece? Ele é o pai da privatização. Ele quer privatizar 150 bi. Sabe para onde que vai esse dinheiro? Não vai para ajudar nós, esquece. Pagar juros, 40% pro bolso. E divide lá com os bolsonaristas. Entendeu? É isso que está acontecendo. Só que eles estão querendo privatizar tudo. Porque o sistema, para ser mantido do rentismo, tem que fazer isso. A dívida exige as reformas. A dívida exige as privatizações, estatizações. Deu para entender onde eu quero chegar? Então o que acontece com a contrapartida? Aí vem outro sistema para poder manter a máfia das 15 mil famílias, cria outras estatais. As estatais geram títulos e debêntures que joga automaticamente o lucro repassado pros investidores privilegiados, e a conta quem paga não vai para o orçamento. A conta quem paga é a dívida, ele joga para dívida. Ah, calma aí, a Oi tá devendo. Ah, vem cá, vamos fazer um acordo para dívida. Não, vamos dar um refill aí para Claro e para o Banco Itaú, que comprou o Unibanco 35 bilhões e não pagou uma moeda. Ah, o Itaú entregou 9 bilhões para 4 famílias, não pagou nada de imposto. Não, o cara da van lá, o velho louco, retardado, ele pegou e falou, não, eu tô devendo até minhas cuecas. Se eu for pagar, eu vou quebrar. Aí o governo falou, não, vamos parcelar sua dívida em suaves prestações do Silvio Santos. 115 anos, ele não vai estar vivo. Aí ele pega 250 milhões e vai lá e compra um jatinho. Gente, é o cúmulo. Então, essa destabilização do sistema pode começar a qualquer hora. Então, você que está aí do lado, se precaver. A única coisa que eu posso falar para você, muita gente vai perguntar, o que eu devo fazer? Armazene água e comida, que é o que vai sumir, principalmente aqui na América. Por isso que ele já tem aqui preparado, já tem uns 10 anos, o Law Marshal. O que é? A lei marcial. É uma polícia especializada para poder, porque o povo aqui vai para cima, vai arregaçar, porque o povo anda armado. Não vai dar boi. Aí vai acabar a comida dos... Estou em frente aqui um Walmart, um Target. Acabou a comida, aí o pessoal que tem armazenamento vai conseguir se estabelecer. E a gasolineira? E o posto de gasolina? Acabou a gasolina, os caras vão ficar tudo na rua. Você entende a crise? Isso vai gerar a terceira guerra mundial, que a gente sempre está falando aí. Porque já começou ciberneticamente. Então, o que está vendo? Está vendo uma inversão da curva pelos medidores econômicos. Eu não vou colocar aqui os termos, porque muita gente não vai entender, não tem tempo. Se eu for medir aqui o que eu trabalho, o que eu faço do índice Bovespa, aliás, Bovespa no Brasil, o Nasdaq, o S&P 500 e o Dow Jones, você vai ver que a curva está acentuada. Então, pode começar a qualquer lado. O que acontece? Estamos também visualizando um poder aleatório de recessão técnica mundial. Está mundial. A uberização no Brasil está quebrando o gás de todo mundo, né? Mas a gasolina sobe e você não consegue aumentar. Então não vamos entrar muito em detalhe disso. Porque os governos estão limitando. Ó, pra você ver, os governos estão limitando acabar
com alguns empréstimos, dando mais oportunidade, abaixando as taxas. Você pode ver que o Brasil está abaixando a taxa Selic, mas não reflete. Vai lá pegar a grana lá no Banco Itaú, você vê, você vai pagar lá 300% do seu cheque especial. Então, essa é aleatória. A taxa não tem grande significativo, não tem grande significado, porque os capitalistas têm um limite para poder expandir o déficit, que também é gigantesco. Quem paga o déficit norte-americano? Os países que têm economia atrelada ao norte-americano através da economia keynesianista. Já expliquei para vocês também. Então, o que está acontecendo também aqui na América, você tem que estar ligado. É o quantity easy, a desvalorização do dólar como moeda, porque a gente sabe que para você emitir dinheiro no Brasil, presta atenção, você tem que ter reserva, tem que ter lastro, tem que ter ouro. Se não tem, se ferra. Queda global também do quê? Acentuadíssima. A curva está fazendo a curva assim, ó, do recuo, sendo puxado pelas grandes indústrias. Não está tendo industrialização, está sendo o contrário, principalmente no Brasil. E principalmente das indústrias automobilísticas. Quando você vê neguinho falando que não sei o que, a Ford fechou em São Paulo, eu sou de São Paulo. E aí vai. Quando neguinho vem falando que tudo mentira, balela porque o Paulo Guedes vai estar lá em Avos falando abobrinha, mentira lá. Se prepara, que eu também já te falei. Reforma administrativa, pacto federativo, pacto social, já falei. Reforma fiscal, isso é gigantesco. É uma das coisas que também faz a expansão da liquidez monetária. Os Estados Unidos não tem uma política monetária como tem no Brasil. Porque o Federal Reserve, o Banco Central deles, é privado aqui na América. No Brasil é do governo. E é o que está fazendo os cambalaches aí na cara dura. Então, se a gente for falar de uma crise também entre Estados Unidos e China, isso colaborou bastante, mas a gente está pegando rabeira, porque tipo assim, o dente continua doendo. Só colocaram um anestésico ali, mas continua doendo. Só estão tentando tampar, mas continua, porque essa doença, esse dente já está cariado desde 2008, que começou a crise, se você for andar. Então, outra coisa importante não existe limites para poder. O governo tenta, os economistas, através da economia keynesianista, enfim, as pautas ultraliberais, tentam expandir através de uma alavancagem, mas eles não conseguem tampar principalmente o índice de desigualdade social. O Brasil voltou à miséria. A Argentina, mais de 10 milhões de argentinos voltou ali abaixo da miséria, da pobreza. Então isso também reflete bastante. A lei dos recursos do endividamento público. A gente está vendo que a iniciativa privada também está até o gogó devendo no Brasil. Eu estou falando daqui também, que a gente sabe muito bem que existe outros mecanismos. Ou seja, até a taxa é negativa aqui, as coisas não estão surgindo efeito. Por que será? Porque muitas das vezes o capital investido, principalmente o capital dos norte-americanos e dos investidores, é um momento de reflexão. Então eles não querem investir a custas do sistema. Eles não querem investir aleatoriamente. Então eles preferem o quê? Esperar as coisas acontecer, porque a gente está vendo, todo mundo está enxergando aqui por fora, e o nosso povo brasileiro ainda está na expectativa de acreditar ainda no Bozo. Então, a outra coisa importante, a questão orçamentária, que também já se esgotou. Gente, não tem mais saída. Por isso que o país invade outros países, por isso que outros países tentam atacar de todas as formas, inventando para poder manter. Eu fiz um vídeo, aliás, eu fiz uma matéria no International Post Research, escrevi 2 vezes. Qual é a forma do capitalismo, da elite tentar se manter? O que eles estão fazendo para tentar manter o padrão? Tipo você estava num bom trabalho, ganhando, pagando escola para o filho, de repente as coisas viram dos avessos e você volta a pagar até aluguel. Tira os filhos da escola, vende o carro, começa a pegar ônibus. Então, gente, é o que eles estão tentando fazer para poder segurar o capital global, mas não está dando jeito. O que nós podemos tirar? Eu vou voltar a falar mais sobre isso especificamente. Vou voltar a falar sobre o Banco Central a partir de segunda-feira de novo. Vocês vão aprender mais coisa que está acontecendo da operação compromissada, que ela está maquiada para poder enganar o povo, porque ela é feita para poder controlar a inflação. Mentira, não tem pleno emprego no Brasil, pleno emprego tem aqui.
No Brasil tem desemprego, sem falar dos desalentados que desistiram de tudo. Então eu vou voltar a trazer mais informação para você. E o mais importante disso tudo, gente, presta atenção. Como é que nós vamos ficar nessa bagaceira? Vamos falar o português claro aí, da vila. Como é que nós, o que nós devemos fazer? A única coisa que eu aconselho para vocês, a única coisa, armazene água e alimento, bateria, flashlight, que é lanterna, enfim. Eu não vou falar para vocês ter uma reserva, porque você não vai refletir. O dólar entrando em colapso, e o real não vale mais porcaria nenhuma. O poder de compra no Brasil, ao contrário, se gasta mais do que arrecada. Então, isso que eu queria mostrar para vocês é o que vai acontecer, gente. Ou esse ano, no mais tardar, o ano que vem. Presta atenção, nós estamos vivendo os últimos dias, gente. Eu não quero ser pessimista. Nós temos largos setores ainda que estão bombando. Mas essa é a realidade. Se a maioria está doente, a minoria não vai conseguir realmente ajudar aqueles que é a maioria. Nós estamos vendo uma grande concentração de renda no mundo, principalmente no Brasil. 6 pessoas controlam metade do país em riqueza. E o povo vivendo com R$1 por dia. Metade da população ganhando R$400. E tudo subindo. Eu estou falando sem termos. Essa é a realidade que eu gostaria de mostrar hoje para vocês aí. Se prepara, porque enquanto existe o diversionismo, a curva acentuada da economia por detrás, Globo, eles vão chamar pessoas para falar que Bolsonaro está falando. Economista, analista financeiro, analista político, para falar que tudo está indo certo, que o PIBzinho vai subir 2 pontos alguma coisa por cento. Isso não reflete. Não que a bolsa está subindo, já falei, não reflete. Que a taxa Selic não reflete, porque quem está por detrás, Ciranda Financeira, Banco Central. A taxa está caindo, eles põem os juros pró-fixado. Juros do quê? Dos títulos da dívida. Subiu, põe pós-fixado. Eles fecham através de um RED, de uma cerca, web, né? Eles cercam. You can back and forth. Você não consegue nem ir nem voltar. Essa é a realidade. Legal, então, Robert for International Postal Research. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso na live. Mas eu vou explicar outras coisas importantes que poderá acontecer ainda nesse ano. Gente, se prepara. Nós somos um país petroleiro periférico. Nós somos um país de economia totalmente dependente. Nós somos um país periférico e petroleiro. Isso você tem que entender. Nós somos um país de economia submergente. E é isso que você tem que entender. Um grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Até mais.